Graça e paz, queridos. Não. Samuel não voltou dos mundos dos mortos para se comunicar com Saul. Vamos analisar alguns pontos aqui? Abra sua Bíblia, estamos todos juntos no Teologia Sincera. O registro bíblico está no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 28, que vai nos contar que Saul, rejeitado, desesperado, consulta uma médium que supostamente trouxe Samuel do mundo dos mortos para se comunicar com Saul. Existem algumas pessoas que acreditam que de fato era Samuel, que ele veio do mundo dos mortos. Estes são os kardecistas, que usam isto para defender as suas práticas de contato com o mundo dos mortos e para dizer que a Bíblia apoia tal prática. Também os nossos irmãos calvinistas costumam dizer que sim, era Samuel, porque Deus é soberano e pode fazer o que quiser. Porém, nós entendemos que não era Samuel, por existir alguns pontos interessantes no texto. Mas antes disso, analise comigo uma coisa. No livro de Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 14, Deus ele deixa muito claro que ele não permite, ele não aceita tal prática. Ele não aceita a prática de consulta aos mortos. Também o livro de Levíticos, capítulo 19, verso 31, e o livro do Êxodo, capítulo de número 22, versículo de número 18. Todos esses textos vão nos dizer muito claro que a opinião de Deus era que essa prática não era aceita por ele. Ele abominava esse tipo de prática. Então, se Deus não permite, não aceita, se Deus estabelece princípios e ele não permite, por que acreditar que Deus voltaria atrás? Só porque ele é soberano, como dizem os calvinistas? Vamos entender algumas coisas. Capítulo de número 28 de 1 Samuel, o versículo de número 3 vai dizer que Samuel ele morre e que Saul expulsa todos os médios e feiticeiros de Israel. O versículo de número 6 é importante porque nos diz que Deus ele não falava mais com Saul de maneira nenhuma. Então preste atenção. Deus ele não aceita o tipo de prática e Deus ele decide não falar mais com Saul. Então por que Deus que determinou, Deus que constituiu o princípio, as leis de dizer que esse tipo de prática de consulta aos mortos não era aceito por ele, por que ele mesmo faria uso de uma coisa que ele mesmo condenou? Esta é uma coisa que os calvinistas costumam fazer muito, de dizer que Deus, porque é soberano, ele pode fazer qualquer coisa, até mesmo contrariar suas próprias leis, contrariar suas próprias palavras, os seus próprios princípios. Mas Deus não faz essas coisas. O Deus soberano estabelece leis e princípios e ele não precisa quebrá-los para continuar soberano. Vamos lá? O versículo de número 14 é a chave, porque quando Saul se encontra com a médium, ela diz que vê um ancião vindo do mundo dos deuses, na linguagem dela, e ele usa uma capa. Aí o versículo 14 vai nos dizer assim: entendendo Saul que se tratava de Samuel, ou seja, Saul não viu Samuel, correto? Entendendo Saul que era Samuel. A mulher ela dá a descrição e Saul ele entende que era Samuel. Então existem dois pontos: ou era demônio personificado que enganou a médium e também enganou Samuel, ou essa mulher engana Samuel, porque como engana Saul, melhor dizendo, porque como Saul expulsa os médiuns de lá, é provável que essa mulher conhecesse algumas características de Samuel. E ela então cita um ancião que usava uma capa para que Saul entendesse que se tratava de Samuel. E foi exatamente o que o versículo 14 nos diz. Ela descreve um homem e Saul entende que é Samuel.
Ele não viu Samuel, ele entendeu. Então, possivelmente, a mulher conhecia algumas características de Samuel como profeta, muito conhecido que era, e ela usa isso para fazer Saul entender que se tratava de Samuel, como diz no verso 14, ele entendeu que era Samuel. Também é interessante observar o versículo de número 19, do mesmo capítulo de número 28, porque o suposto Samuel faz uma profecia. E ele diz a Saul assim, ó: amanhã, ó, versículo 19: amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Ou seja, na profecia ele está dizendo que no outro dia Saul e seus 4 filhos morreriam. Mas não foi isso que aconteceu. Muitos dias se passaram e quando Saul morre e perde seus filhos, perde somente 3. Um continua vivo. Ou seja, a profecia não se cumpriu. Então, conseguimos entender claramente, não era Samuel. Possivelmente um demônio que engana tanto ela quanto Saul, ou a feiticeira sozinha engana Saul por citar algumas características de Samuel, e como está no versículo 14, entendendo Saul que era Samuel. Então, não era Samuel que apareceu a Saul. Deus continua soberano, respeitando as suas leis que soberanamente ele mesmo instituiu. Eu sou Rafael Freitas, você está no Teologia Sincera. Deixa seu like, se inscreve no canal, ative as notificações, esteja conosco. Até o próximo vídeo. Deus os abençoe.